Olá, bom dia, meus caros irmãos e irmãs. Que bom a gente poder retornar mais uma vez, levando a vocês a nossa mensagem do Evangelho no dia a dia. Para a gente sempre é uma alegria, é uma satisfação poder ajudá-los a refletir o Evangelho diário, dando pistas do Evangelho, pistas para ajudar assim a vocês a viverem melhor a vida, a fé cristã, dar o testemunho da fé cristã no mundo de hoje, alicerçado pelo Evangelho do dia a dia. Hoje, quinta-feira, dia 29 de agosto, nós celebramos na igreja o martírio de São João Batista. Por isso, a gente sai do nosso Evangelho de Mateus e a gente vai para o Evangelho próprio, que é o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 17 até 29. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: "Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão." Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais, os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e os seus convidados. Então o rei disse à moça: "Pede-me o que quiseres e eu te darei." Ele lhe jurou dizendo: "Eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino." Ela saiu e perguntou à mãe: "O que vou pedir?" A mãe respondeu: "A cabeça de João Batista." E voltando depressa para junto do rei, pediu: "Quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista." O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados e imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e o deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Veja, caros irmãos e irmãs, João Batista, o maior entre os nascidos de mulher, como a gente aprende na catequese, segundo os próprios elogios de Jesus, ele morre degolado por ordem de Herodes. O episódio lhe se dá na fortaleza de Maqueronte, a leste do Mar Morto. O seu martírio, ele se dá durante um banquete que Herodes oferecera aos poderosos, aos oficiais, às pessoas importantes, às personalidades importantes da Galileia. Nessa ocasião, o rei faz os caprichos da filha de Herodíades, que pede a cabeça de João. Tão sem juízo a filha quanto maligna e impiedosa é a mãe. O profeta se vai, mas a gente diz: o seu testemunho de fidelidade a Deus, isso permanece para sempre. As memórias litúrgicas de João Batista levam a gente a meditar sobre algo importante, que é o dom da profecia e sobre a figura do profeta. Eu sempre, quando eu reflito sobre João Batista, eu sempre me pergunto assim: qual é a função do profeta no meio do povo de Deus? Quais são as características que qualificam essa pessoa como profeta? De que modo se coloca perante os seus contemporâneos como sinal de uma presença superior, como porta-voz da palavra de Deus? O profeta, ele se revela como tal pelo seu modo de falar, pelo estilo da sua pregação. A palavra não é tudo, obviamente, mas ela é capaz de manifestar o sentido de uma presença, muitas vezes, se não a maioria das vezes, incômoda, mas
incontornável com a qual todos se devem confrontar. O profeta ele se manifesta também, e sobretudo, pelas suas opções de vida. Assim ele mostra ter percebido que o tempo em que se vive é aquele em que Deus nos chama a ser para os outros. O profeta ele não pode escapar a esse chamamento, sob pena de ser infiel à sua missão. E por fim, o profeta ele manifesta a autenticidade da sua missão pela coragem em dar a vida por aquele que o chamou e por aquele a quem é enviado. Ou se é profeta com a vida, isso é importante, é uma vida que é gasta por amor, ou não é um profeta que deve ser levado a sério. Esse é o critério. Na sexta-feira, dia 30 de agosto, rezaremos, meditaremos com o evangelista Mateus, capítulo 25, versículos de 1 até 13. Jesus disse aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 virgens, que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dá-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. E enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora. Veja, caros irmãos e irmãs, o tema aqui, quando a gente escuta sempre essa parábola das 10 jovens, 5 previdentes, 5 imprevidentes, o grande tema aqui sempre é o tema da vigilância, Estejam vigilantes. O Mateus, o evangelista, ele continua a tratar o tema importante que está como pano de fundo de tudo isso, é o tema da segunda vinda de Cristo, cujo momento, obviamente, se desconhece, e que, portanto, por não sabermos exatamente qual é o tempo, é preciso estarmos vigilantes, estarmos sempre prontos, preparados. Então, o núcleo dessa parábola é aquele chamamento: estejam vigilantes, estejam vigilantes. O noivo da comunidade, que é a igreja, é Jesus. As jovens prudentes, elas representam as pessoas que acolhem a proposta do reino e se mantêm ativas na prática do amor, prática da caridade, da justiça. Elas esperam para o grande banquete. O noivo, sim, ele demora, mas mesmo nessa demora, não se descuidam do óleo, ou seja, elas não se descuidam de viver uma vida praticando a justiça e elas mesmas serem justas. Por que isso? Porque quando o Senhor vier, no fim dos tempos, ou na hora da passagem para a eternidade, elas poderão participar da festa divina. As jovens imprevidentes, ou se quisermos falar assim, sem juízo, são as pessoas que, distraídas, até mesmo alheias aos valores do reino de Deus, não podem entrar para o banquete nupcial do Cordeiro. Melhor do que ouvir um sonoro "não conheço vocês", será realimentar o óleo da fé com a prática da justiça em favor do próximo. Então, o estar vigilantes
que Jesus aqui se refere, o evangelista Mateus se refere, o estar vigilantes, é bom a gente ter uma correta compreensão. Estar vigilantes, prontos, não é estarmos passivos, parados, de braços cruzados. A vigilância da qual se refere o Evangelho sempre é uma vigilância ativa, é uma vigilância em movimento, no sentido de que a nossa vigilância é fazermos ações de amor, ações de solidariedade, ações de justiça, ou seja, ações que nos levam exatamente ao encontro daquilo que é a proposta do reino, para a gente sim poder participar do banquete da festa eterna. E concluindo o nosso grande itinerário desta 21ª semana do Tempo Comum, no sábado, dia 31 de agosto, fechando também esse mês, como ele passa rápido, do dia 31 de agosto, a gente reza, a gente reflete com o evangelista Mateus, capítulo 25, versículos de 14 até 30. Disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Ele chamou os seus empregados e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, ao terceiro 1, a cada qual de acordo com sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2, mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. E o patrão disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste, ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Veja, caros irmãos e irmãs, eu queria chamar a atenção para um aspecto, primeiro, a respeito desta parábola. Por quê? Porque, geralmente, quando a gente interpreta essa parábola de uma forma um tanto quanto ingênua, nós consideramos que este homem rico, ele está representando a Deus e que os servos representam as diferentes respostas diante dos talentos recebidos do mesmo Deus. Mas, no entanto, a partir dessa compreensão, torna-se difícil entender como Jesus ele pode apresentar o Deus do reino atuando de uma forma tão dura e sem misericórdia com quem não faz crescer o talento. Vocês não pensam dessa forma também? O modo com que frequentemente resolvemos a dificuldade é responsabilizar o servo que enterrou o seu talento. Nós consideramos que este servo, ele agiu com negligência, covardia
e que, portanto, lhe mereceu ser castigado. Muitas vezes a gente pensa dessa forma. Mas, quando a gente lê todos os evangelhos, a vida de Cristo, o Deus de Jesus, ele não atua a partir do critério de prêmio e castigo. Não é dessa forma. Jesus, ele nunca acreditou, nem nos apresentou a Deus como o Senhor desta parábola, que funciona por interesses e rentabilidade. O Deus de Jesus, que é o nosso Deus, é o meu, é o seu, ele é bondade, é acolhida, compaixão, é misericórdia. Por isso que a parábola dos talentos, é bom a gente ter esse pano de fundo, é muito mais um protesto contra uma estrutura social e religiosa centrada na cultura do prêmio, castigo, inclusão, exclusão, competente, incompetente. Tirar o pouco que tem daquele que tem menos para dá-lo ao que tem mais, tomado ao pé da letra, seria impróprio do Deus de Jesus. Então, através da parábola, Jesus, primeiro, ele denuncia o Deus da religião, manipulado pelos encarregados do templo, os sacerdotes, os escribas, fariseus, para exercer o poder religioso sobre as consciências das pessoas e assim mantê-las sobre o seu controle. Outro aspecto, sim, é o grande pecado nosso, dos seguidores e seguidoras de Jesus, de não arriscarmos a segui-lo de maneira criativa. O tesouro, os talentos verdadeiros da vida, não é algo que se mede em termos pecuniários, financeiros. O valor do ser humano, o seu talento, é a vida como tal, é a capacidade de receber e partilhar amor. Então, nesse sentido, lucrar é simplesmente ser, é deixar-se amar. Lucrar é simplesmente viver no amor. Então não se trata aqui de lucrar talentos em dinheiro, mas o talento mais profundo da vida, o tesouro que está presente nas profundezas da nossa existência, esperando uma oportunidade para render mais compaixão, mais bondade, mais sensibilidade solidária, mais cuidado com as pessoas. Esse é o sentido desta parábola. Com esta meditação, então, eu concluo, caros irmãos e irmãs, o itinerário de reflexões desta 21ª semana do Tempo Comum. Nos encontraremos na segunda-feira, com um novo mês, o mês da Bíblia, o mês de setembro. Desejo toda a paz e todo bem com os cuidados de Santo Antônio.